Paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra que muitas vezes gera uma dúvida nos corações das pessoas sobre o pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo. E convido você a abrir as suas sagradas escrituras no Evangelho de Mateus. Nós vamos no capítulo 12 e nós vamos ler os versículos 30 e 31. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. É por isso que eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Muitas vezes nós nos questionamos porque nós sabemos que não existe um pecado que não possa ser dissolvido no grande amor, na misericórdia de Deus por cada um de nós. Mas esse texto fala de um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Como compreender esse texto bíblico da Sagrada Escritura? Para ajudar você, eu quero contar para você aí uma história. Uma vez um homem, ele foi acusado de um crime. E esse crime levava esse homem à pena de morte. Os seus pais, eles rogaram insistentemente ao juiz para que o juiz tivesse misericórdia do seu filho. Então, o juiz, ouvindo o clamor dos pais, ele disse que ele iria absolver aquele homem do seu crime. Mas antes, ele queria conhecer esse homem para ver se realmente aquele homem era merecedor da absolvição. Então, esse juiz, ele foi ao presídio, aonde esse homem estava lá, pronto para ser condenado à morte, mas ele foi disfarçado de padre e ele levou uma sagrada escritura em suas mãos. Dentro da Sagrada Escritura, ele colocou a carta de absolvição e ele foi até aonde esse homem estava para conversar com ele, para conhecê-lo. Mas quando ele chegou à cela que esse homem estava, esse homem não queria ouvir aquilo que o padre tinha para lhe falar. E o padre começou a insistir com ele, dizendo: meu filho, eu tenho uma carta que está aqui e essa carta é para você a salvação. Nesta carta você tem a remissão, o perdão dos seus pecados. Mas aquele homem, ele não queria ouvir aquilo que o padre tinha para lhe falar. E chegou a um ponto desse homem tentar agredir aquele padre. Então, vendo que não tinha como falar com aquele homem que era réu do seu pecado, o padre, ele desistiu de dar a absolvição. Então, passando alguns dias, um dos carcereiros foi falar com aquele homem que estava preso e falou assim para ele: você foi burro, porque aquele padre não era o padre, mas era um juiz. E dentro das Sagradas Escrituras estava ali uma carta com a sua absolvição. Ele veio para falar com você, mas você não quis conhecê-lo. E passando algum tempo, esse homem ele foi condenado à morte. E antes da sua morte, ele pediu para aqueles que estavam à sua volta 1 minuto de atenção. E ele queria deixar as suas últimas palavras. E ele disse: eu quero falar isso principalmente para os mais jovens. Eu estou sendo condenado à morte não por causa do meu crime, mas porque eu recusei o perdão que queriam me oferecer. E aqui você entende o que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que Deus não nos queira nos perdoar. Aliás, Deus está mais interessado em te salvar do que uma mãe que vê os seus filhos presos
numa casa pegando fogo, mas somos nós que recusamos o perdão que Deus quer nos dar, quando nós fechamos o nosso coração à palavra que Ele tem para nos revelar. Quando nós não queremos a absolvição, quando nós não queremos a conversão. Por isso Jesus fala nesse texto que quem está contra Ele espalha. Então nós temos que estar com o coração atento. Papa Francisco ele fala que a misericórdia de Deus não entra num coração fechado. E quem tem o coração fechado? Aquele que não crê na palavra de salvação. Aquele que não ouve a palavra, que não coloca a palavra em prática e vive conforme a sua vontade. Deus nos chama à conversão. Quem crer no Filho, quem crer na palavra de Deus terá a sua salvação. Que nós possamos estar atentos a esta realidade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.